Olá, seja muito bem-vinda ao segundo episódio do Pode Me Indicar, esse podcast voltado para as mulheres empreendedoras, um bate-papo super descontraído para falar de forma descomplicada sobre empreendedorismo na prática. E a cada episódio a gente tem uma convidada que vai te inspirar e a nossa intenção é que te ajude a destravar a sua mente em relação ao empreendedorismo, principalmente você que está aí na jornada ou você que quer empreender e precisa só de um empurrãozinho. E hoje eu estou sozinha na bancada, minha parceira Hélida teve uma emergência, né, aqueles cases já na prática do empreendedorismo, né, de como estar à frente de uma empresa. Ela teve uma emergência na empresa e precisou pegar a estrada às pressas, mas, né, gente, eu estou naquela situação de que não posso mais esperar muito, a qualquer momento a minha pequena vai nascer e a nossa convidada ilustríssima tinha uma viagem também programada, então não podemos remarcar, adiar esse episódio e vai acontecer tão bom quanto, tá? Eu prometo para vocês, me coloquei no lugar de vocês para pensar nessas perguntas que vão fazer sucesso aqui, aguardem. E olha só, esse é o nosso primeiro episódio com a convidada. E eu e Hélida pensamos muito em quem seria essa convidada que abriria as portas, né, para as outras convidadas que ainda estão por vir. E a gente pensou muito em quem seria essa mulher empreendedora local, que fosse, sabe, aquele sangue forte, aquela energia quente, que tivesse conexão com os clientes, com os seguidores e fosse aquela mulher desenrolada que inspira a gente, só de a gente olhar o perfil do Instagram e saber um pouquinho da história dela. Eu sei um pouquinho, mas hoje eu vou conhecer mais e quero compartilhar isso com vocês. Então, nossa convidada é Tati Targino! Obrigada pelo convite, você é a primeira, muito honrada, desejo muito sucesso. Muito feliz por você ter aceitado o nosso convite. Aí foi tudo. E eu ainda nem apresentei de verdade, quer ver? Olha só, há 10 anos a Tati está à frente da Cabide, que é uma empresa familiar com quase 4 décadas, mas como ela mesma diz, só há 3 anos que ela fez a revolução do conforto, cumulando as funções de diretora criativa e consolidando uma marca autoral, atemporal, que contempla todos os corpos, pois acredita que para uma mulher ser dona do seu universo, ela não pode se limitar, nem ao que a sociedade emprega, nem aos tamanhos de roupas que os padrões desejam. Olha! Que apresentação, viu? Agora sim. Obrigada. Agora eu consegui apresentar o que é essa mulher que a gente vai bater esse papo hoje, né, A Tati? gente tenta todo dia botar isso em prática. Tati, você que hoje é a cara da Cabide, que na minha visão conseguiu revolucionar, né, dar uma cara nova, um brand novo, né, para a Cabide. Me fala, como a Tati surgiu, como a Tati entrou nessa jogada da Cabide? É uma história bem, né, bem de encontros mesmo, de universo. Primeiramente, eu fui adotada, sou uma criança adotada, fui adotada com 4 anos. A minha mãe, que foi a proprietária da Cabide, se mudou para uma casa na frente da minha, e eu tinha 4 anos de idade, a gente se conheceu assim. E logo depois ela se mudou. Realmente foi só pra gente se conhecer, porque eu fui criada pelos meus avós maternos, eu não tive mãe materna, nem mãe biológica, nem pai biológico. Eu era criada por eles e a gente passou muita dificuldade. Então a Sueli viu aquilo, eu fiquei logo amiga do Guilherme. E aí, toma um café aqui, almoça aqui, lancha aqui. E aí, de meus 4 anos até os meus 18 anos, que foi quando a minha avó faleceu, ela faleceu, eu tinha 16. Eu fui morar de vez com a Sueli. E aí é uma Não, vamos fazer uma pausa aqui, né? Porque eu não sabia dessa parte. Eu sabia que ela tinha muito orgulho em falar que ela tinha 2 mães. Sim. Mas eu não sabia que foi assim que a Sueli surgiu na tua vida. E é no Isso mesmo aqui eu ponto. resumindo bastante aqui a história. É a mesma casa que a Cabide está até hoje. Não tudo era ali? essa casa. Primeiro ela morou onde a Cabide está até hoje, depois ela resolveu que ela não queria mais morar lá
que ela queria morar em outra casa, e foi quando ela se mudou pra onde eu morava na frente da minha avó. Foi tipo um supetão, assim, Não, bem do foi nada. muito destino. Muito. Na minha concepção, foi muito destino. Muito mesmo. E aí, quando foi 18 anos, que eu lembro do dia, né? 16, 17 anos, eu fui morar de vez com ela, porque eu esperei até meu avô materno que me criou falecer, não queria desvincular isso, eu era muito apegada aos meus avós. Quando ele faleceu, aí sim eu fui morar com minha mãe. Aí teve todo aquele momento, pedi permissão, posso te chamar de mãe a partir de hoje? Posso te chamar de pai a partir de hoje? E aí eu ingressei na faculdade de economia da UFMA. E aí faltavam muitos professores, toda hora era no intervalo, eu já estava dirigindo a UFMA ali perto da cabide. E eu ficava, não vou fazer hora aqui, vou fazer hora na cabide. Aí mamãe, pega aqui, olha esse extrato. Paga essa conta aqui, Tatiana, não tô sabendo fechar isso aqui. Vê tu, que é economista, porque o povo é assim, né? Sim. Tu que é economista, faz essa conta aqui. Eu falei, gente, não é fazer conta, mas tá bom, bora lá. E aí ela foi me passando e eu detestava. Tá? Eu preciso deixar bem claro que eu detestava essa função. E aí eu ficava naquela só pagar continha, não sei o quê, e a cabide já era muito consolidada. A cabide fez história, porque a minha mãe realmente trouxe uma coisa que ninguém tinha, que era, ela começou vendendo só camisa básica de algodão. Ninguém em São Luís tinha algodão e ela fazia de todas as cores, para todos os tamanhos. Ela já tinha isso dos tamanhos também, porque a minha mãe, aí vem o que as mulheres sentem, né? Minha mãe já era uma mulher obesa, então ela já tinha dificuldade de encontrar roupa, então ela fazia e deixava aquilo ali em balcão. Chegava uma cliente que não tinha no tamanho, fazia na hora. Então a cabide se consolidou Sempre foi um diferencial, né? Sempre foi um diferencial com o básico. E sempre com conforto, porque a gente sempre primou. A gente trabalha com a mesma fábrica de algodão há Até 37 hoje. anos, porque é referência no mercado. Tati, sabe uma memória que eu tenho, assim, da cabide? A cabide fez parte da minha infância, né? E era passagem para ir para casa da minha avó. Então a gente atravessava ali a ponte do São Francisco, e aí já a segunda à direita já era a Sim. cabide e mais adiante era da minha avó. Então, às vezes, minha mãe já parava ali antes da gente ir para casa da minha avó e tinha um Shortinho de short tactel. com a O logozinha Czinho, é um do C. clássico. Nossa, tinha uma coleção neon. Sim! Que eu demorei anos para me desapegar desses shortinhos. E eu não consigo tirar. Nem quero também mais. Né? Várias vezes eu fiquei, já que eu tô reformulando tudo, isso aqui vai sair. Mas eu não consigo tirar, porque tem mães agora que estão chegando, novas mães, novas mulheres, que elas querem comprar o shortinho porque elas usaram quando era criança. Então, eu não sabia que era daqui, né? E aí, então, minha mãe sempre trabalhou muito com essa linha. E aí, quando eu tava perto de me formar, foi aquela época que veio mais uma crise, né? Porque a gente sabe que vieram 1000 crises no empreendedorismo, mas teve uma crise muito forte ali em 2000, agora eu não lembro o ano direito. E foi quando eu me botei na venda. Eu comecei a ficar lá na frente. Por quê? A minha mãe tem uma mulher de mente tão acelerada que a comunicação dela com loja, com fábrica, que a nossa fábrica é em cima, né? Porque tudo é produzido pela gente. Então, a comunicação dela com as meninas não era a melhor. Ela não conseguia deixar tudo tão claro. Não tinha tanta didática. Ela mesma assumiu, eu não tenho didática. E a pessoa ainda não entendeu. E aí, eu me botei na frente para isso. Então, eu meio que no começo comecei traduzindo para as meninas o que mamãe queria falar. Tu tinha quantos anos nessa época? Nessa época eu tinha uns 23, no máximo, bem novinha. Sim. E bem novinha você também não tem noção das coisas, né? Eu tinha caído ali de paraquedas e quando eu vi eu já tava totalmente inserida na cabide, mas sempre naquele pé. Estudei para concurso, fui para Brasília fazer cursinho, falei, eu não vou ficar nisso aqui. E aí eu fui vendo que, cara, sempre foi o sustento da família. Foi dali que ela sempre pagou nossas escolas, tudo. Eu falei, não, alguma hora eu vou ter que fazer isso, mas eu tenho que fazer outra coisa também. Eu nunca achei que eu fosse ficar só na cabide. Então eu fui trabalhar em outro lugar, fiz concurso, passei em ela não deixou eu ir porque era imperatriz. E aí eu falei, mãe, então é pra gente trabalhar juntas? Vamos trabalhar juntas. Eu sempre fui a mulher de chega aqui, vamos conversar, vamos decidir. E aí ela falou, não, tu tem que trabalhar comigo. E assim começou a jornada de trabalho, mas ainda era um incômodo. Eu era muito incomodada com muita coisa.
E a gente tá falando de uma mulher de 50 anos a mais que eu, né? Então, assim, geração em choque, realidades diferentes. Sim. E eu entendo também, imagina, ela construiu aquilo tudo sozinha. Eu não podia uma menina de 20 e tantos anos chegar pra ela e dizer, a senhora tem que botar um motoboy aqui. Ela vai dizer, não vou botar. Metendo o pé na porta, né? Não vou, porque sempre funcionou sem, quem quiser vem aqui. Eu falei, mãe, as coisas não são assim, a gente tem que... Mas, cara, eu fui respeitando. Aí, com o meu jeitinho, ia mexer uma coisa, mexia outra. Aí, tudo mudou na pandemia. Porque a minha mãe é de completo risco. De 23 anos, que foi quando tu realmente entrou. Entrei ali meio que nos bastidores. Fazendo as contas. Até a pandemia, tu já tava com quantos anos? Com a pandemia eu já tava o quê? Com 26, 27. 27. Então, 27 anos. uns 4 anos de toda essa transição Botava levinha. Um dedinho aqui, certo. tirava. Queria mudar uma embalagem, ela não deixava. Uhum. E, obviamente, isso foi tratado em terapia e muitas brigas, porque a gente precisa deixar claro que, principalmente quando é uma empresa familiar, se você não realmente determina, é só até aqui que fulano pode ir, vai ter conflito. Se a Elida tivesse aqui, ela ia entrar num tete-a-tete aí contigo, porque é o que ela passa também, né? E assim, é muito, se você não tem um acompanhamento, você realmente surta, porque você, poxa, eu não acredito que estou escutando isso da minha mãe. E ela, eu não acredito que eu estou escutando isso de Tatiana. Porque somos mães e filhas, que a gente ia, morávamos juntas, então a gente ia para casa depois. Então, momentinhos antes ali da pandemia, a gente já estava eu já estava no meu limite. Eu já tinha chegado assim, mãe, olha, quer saber? Fique mesmo, então faça aqui do seu jeitinho, eu vou procurar, já tava noiva, né? Vou sair de casa, e aí eu vou fazer outra coisa, eu vou montar meu próprio negócio, porque... E aí veio a pandemia. E esse próprio negócio que tu tinha em mente aí de um plano B, seria nesse mesmo perfil? Cara, eu sempre fui apaixonada por lecionar, então eu achava que ou eu ia dar aula nas faculdades, ou eu ia montar alguma coisa de curso, de dar aula, porque eu gosto muito mesmo, né? Então eu sempre mais para essa área acadêmica. Até porque quando eu saí de economia, eu quis fazer administração porque eu vi que a Cabide precisava de base mesmo conceitual que não existia. Não existia missão, visão, valores, nada disso. Fluxograma, não tinha nada. Cadeia de produção. Eu falava... Aí cada aula que eu procurei administração, né? Saí da economia na UF, fui fazer administração em 2 faculdades, é coisa de gente louca. Não façam, gente. Faça só uma. Nem tinha te formado ainda na outra, na de economia. Não, já estava no final. Então eu fiquei no finalzinho de economia e comecei a administração. Aí depois eu consegui resolver uma. Aí fui pra administração e lá cada aula, cada professor, eu lembro muito de Jaqueline, cada vez que ela me dava um banho de informação, eu ficava assim, meu Deus, a Cabide não tem nada disso, eu preciso resolver isso. E aí eu fui me apaixonando pela administração. E aí eu comecei a peitar, né, e dizer, olha, mãe, a gente precisa fazer isso, isso e isso. E aí aos poucos também ela foi aceitando. Então não tava aquela crise, mas era aquela... Aí veio a pandemia, ela era de muito risco, e aí eu lembro exato de 23 de março, foi quando falou, deu um caso aqui no Brasil e fulana faleceu. Mamãe pegou sua bolsinha e falou assim, gente, beijo, tchau, daqui a 20 dias eu volto, Tatiana vai ficar aí com vocês. E aí a gente soube, né, viu que foram 2 anos, e ela não voltou mais. Uns 20 dias que viraram 2 anos. E aí, minha filha, eu botei a Cabide nos peitos e falei, mas não, isso aqui não vai fechar. Aí foi quando eu sempre fui muito apaixonada por pessoas. Eu gosto muito de chegar, sentar, conversar, entender. Então, na hora que ela saiu, na mesma hora eu tava lá em cima com as meninas na fábrica fazendo reunião, porque era uma coisa que não existia. Reunião não precisa. Era assim. Tão importante, né? Vamos falar sobre isso, Tati. Fale mais sobre isso. Cara, olha, eu faço...
eu brinco que eu não escondo nada das minhas funcionárias. É tudo muito transparente. Então, assim, um mês que tá bom, todo mundo que sabe que tá bom. Primeiro porque a gente tá produzindo mais, óbvio. Depois porque a gente precisa organizar essa produção. Então, eu chego e sento, galera, olha, é o seguinte, essa semana vai ter que ser extra, 1 hora extra pra todo mundo, porque a gente tem que bater essa meta aqui de quantidade de peças, senão não vai ter, o cliente não vai sair lá de onde ele mora pra vir pro centro, que é uma coisa que eu tenho no coração, que eu quero muito, né? O tempo todo aquilo, eu não abro mão de ser no centro. Pra chegar ele não encontrar o produto e ficar frustrado? Não. Então, eu deixo tudo muito transparente. Galera, olha, esse mês não tá legal, então eu vou já inventar uma coisa aqui e vai fazer e vai dar certo. Olha, eu preciso de que vocês me ajudem. Eu preciso não estar aqui pra poder estar sendo criativa. Que a gente precisa falar sobre isso. Sim, Nenhuma pessoa sobrecarregada consegue ser criativa. É verdade. Precisa haver um momento de ociosidade e que muitas vezes a gente não se permite ter, né? Não. A gente tá tão doente por esse ciclo, né, vicioso, que quando a gente fica ocioso sem olha, hoje eu tô com minha agenda tranquila, Mas a gente se sente super culpado. sim, mas isso aí depois a gente vai falar. Eu boto muita culpa disso em rede social. Porque É um excesso de informação. a gente acha que na hora que a gente pausa, fulano acabou de lançar não sei o que, meu Deus, eu que tô errada, que eu tô parada aqui. E, cara, não é assim. Então, eu chego pra elas, eu falo, gente, olha, não posso estar dando conta de linha, cor de linha. Se eu for focar nisso aqui, eu não vou conseguir ficar lá na minha sala pensando na próxima coleção, falando com o ilustrador, falando com todo mundo, com o marketing, pensar press kit, é uma loucura. Então, elas têm total entendimento. Eu faço muita reunião com as meninas. Eu faço na fábrica, eu faço na loja, eu faço na cantina, eu faço num corredor rapidinho ali, bate bola. E, cara, façam isso. O que tu nota mais retorno, assim, de motivação? Eu acho que hoje um dos maiores desafios, né, que a gente tem como líder é motivar a nossa equipe. Então, o que tu sente que é o que mais motiva a tua equipe? Eu acho, Arina, que é eu estar lá e elas verem a minha fragilidade. Porque eu não escondo um choro na frente de uma funcionária minha. Eu não escondo um medo de pagar uma conta que vai vencer altíssima porque eu fiz uma aposta altíssima. Elas estão sabendo disso. Então, e eu, querendo ou não, eu sou a referência delas de muitos outros assuntos também, né? Porque eu lido com costureiras, eu lido com funcionárias na loja formadas que têm acesso à informação, mas eu tenho lido com costureiras na minha fábrica que não tiveram e que eu sou a referência, que eu tenho que ser psicóloga às vezes, né? A gente precisa... E assim, todo mundo diz que o empresário não pode ser amigo do funcionário. Amigo, realmente eu acho que não, mas eu sou contra quem diz que tem que ter uma barreira entre um e outro. Eu não consigo ser assim. É muito difícil você anular, né? Eu não consigo. Até porque, por exemplo, é muito nítido para mim. Eu tive uma das minhas colaboradoras no mês de abril. Deu um apagão, assim, sabe? No nosso resultado. Imediatamente, eu fui conversar com ela, eu chamo de fazer o feedback construtivo, né? Então, isso é até uma estratégia que eu compartilho nas minhas redes sociais, porque é uma das coisas que eu faço que eu noto muito retorno quanto a essa motivação, né? De escutá-los. Sim. E aí, imediatamente, eu identifiquei que eu estava certa no meu pensamento, que ela estava tendo algum problema pessoal e que isso estava interferindo no profissional. Então, não adianta, gente. Nós somos individuais, pessoas individuais. E humanas. A gente não consegue separar, a gente consegue equilibrar, né? Não Sim. deixar assim que aquilo envolva o 100%. Mas dividir isso e tornar, não, tem a Tati profissional e a Tati pessoal e elas não, como óleo, não se misturam. Não, eu também não sou desse pensamento. Não consigo mesmo. E, por exemplo, quando eu vou contratando novas pessoas, uma coisa que eu sempre deixo claro é, tem alguma dúvida, tá passando por alguma... Vem a mim. Não vai conversar com um colega, venha a mim que eu vou saber a melhor forma de te direcionar. Se for para mudar de um turno, se for que às vezes a pessoa é muito boa numa coisa e a gente tá ali martelando que eu quero que ela corte uma roupa. E às vezes eu boto ela numa bainha e ela é excelente, mas não, eu tô precisando de uma cortadeira, então tem que ser cortadeira. Não, então eu fico mesmo, eu não sou aquela
pessoa que fica em cima do funcionário. Eu também não. Sabe, que É. sufoca, eu não suporto. Então, eu chego, eu dou bom dia, eu dou uma olhada rápida, porque meu olho realmente parece que vai certinho Olho nas clínico. coisas. E aí, tem alguma coisa da energia ali que é a funcionária que tá precisando, parece que é nela que eu vou parar do lado na máquina, e quando eu vejo, eu já tô conversando, aí, bora lá na sala, rapidinho, resolver isso aqui. E, cara, bonificação, né? Porque eu fico vendo algumas empresas assim, eu não julgo, eu acho que é uma forma que a empresa também pensa de agradar ou de fazer um carinho, não sei o quê. Mas a gente precisa ser sincero que as pessoas querem dinheiro, gente. Não adianta eu dar um chocolate Cacau Show. Hoje em dia não é o principal motivador, né? Não Tem é o vários estudos principal. aí que mostram, né? Que hoje em dia é mais pelo ambiente que está inserido que conta muito mais para a realização pessoal, né? De um colaborador. Mas o segundo é bonificação, né? Cara, sim. É o que faz uma todo o resto valorização movimentar, grande né? também, porque imagina, agora que a gente fez eu fiquei 1 ano planejando a nossa primeira coleção autoral, né, de estampa autoral, e a gente ficou 2 meses e meio produzindo essas peças. Foi a de São João? Foi. Que na minha cabeça ia até o final de junho e ainda era capaz de eu ter que fazer uma promoção. E acabou num sábado. Acabou em menos de 5 horas. A gente vai precisar falar sobre isso também. Vamos lá. E aí, poxa, eu tô há 2 meses com funcionárias, entrando mais cedo, saindo mais tarde. Obviamente, pago todas as horas extras, mas eu não vou no final da coleção brindar com todo mundo e dizer, gente, olha, pela dedicação de vocês, tá lá um dinheiro. Gente, é óbvio, eu gostaria de receber isso. É. E é uma celebração genuína. Genuína. Lá na hora que deu certo. Mas, Arina, a gente escuta cada coisa. Aí o povo, mas é por isso que tu não vai ficar rica. Falei, meu irmão, eu não quero ficar rica, eu quero dormir com minha cabeça no travesseiro tranquila. Será que essa pessoa tá rica? Provavelmente não, né? Provavelmente não. Então, assim, até hoje eu prefiro viver nessa parte mais humana. Eu gosto muito de lidar com a gestão humana da Cabide, me encontrei muito no marketing da Cabide, e quando eu falo de gestão humana, dos clientes também. A gente vê que elas amam as meninas do atendimento, porque é uma coisa que eu sempre vou pra frente e falo, olha, a Luísa tá aqui esperando você, a Ingrid tá aqui esperando você, a Daisy, que é a nossa, que agora tá de licença maternidade. Mas quando eu estou lá, ó, todo mundo quer que eu dê opinião sobre uma roupa, não sei o quê, porque eu criei essa conexão mesmo. E foi na pandemia que eu perdi a vergonha. Sim. Peguei o celular também foi nessa e comecei época. a conversar sobre o que todo mundo queria estar conversando na época e ninguém estava falando, que era, gente, e aí, eu tô com medo da minha empresa fechar, eu vou fazer o quê? Cararina, eu fui vender máscara de porta em porta por R$20. Vocês fabricavam de tecido, né? É porque a OMS falou que tinha que ser de algodão, dupla camada, Sim. e eu tinha o algodão. Aham. Então, só que aí eu botei um propósito. Tudo que eu produzi num dia, metade eu vou doar, metade eu vou vender. E aí a gente ia 3 vezes na semana, porque tava naquela coisa funcionar um dia sim, um dia não. Aí eu ia só com 3 costureiras, o resto ficou em casa. E aí, num dia a gente produzia assim, máscara, 50 eu deixava no Dutra, 50 eu vendia. E aí, em casa, eu fui vendo a diferença. Quando eu botava, eu já esterilizava, botava um recadinho. Como... Eu lembro muito que o meu marido me ajudava. Como distrair sua mente na pandemia. Pegue um solzinho, deixava tudo isso dentro do pacotinho de máscara. Cara, o retorno disso foi uma loucura. As pessoas, nossa, não é só uma máscara, a gente tá vendo cuidado. E aí... E um pequeno detalhe, né? Um pequeno detalhe que faz muita diferença. Às vezes as pessoas até pensam, ai, eu nem vou ter o trabalho disso, porque vai chegar lá, a pessoa não vai nem ler, ou a pessoa vai amassar, né? E já entrando aí nessa, pra mim, tu é uma figura muito exemplo nisso, que é te apegar nesses detalhes e criar a conexão com os teus clientes, com os teus seguidores, muito. Que eu já entendi que foi a partir da pandemia, né? Sim, foi total na pandemia. Total mesmo, porque eu não aparecia. Eu lembro muito que quando eu pegava o Instagram,
um pouquinho antes da pandemia, se eu ia tirar foto de uma roupa, eu botava o celular aqui no meu rosto para aparecer só a roupa, não eu. E eu já tinha problemas de distorção de imagem, porque as pessoas diziam que a mulher de quadril muito largo, não tinha que ser muito largo e não sei o que. Então eu já tinha vergonha ali do meu corpo. E na pandemia foi quando eu perdi total vergonha. E eu entendi, eu me aceitei. Foi um processo, obviamente. E isso deu um norte pro teu branding, Total. acredito eu. E diferença real, vamos falar, né? As pessoas querem, na verdade, com tudo isso é o quê? Vendas, né? Então, tu acha em que ponto que isso influenciou diretamente no teu faturamento, nos resultados da Cabide, essa tua aparição nas redes sociais, essa tua conexão com os teus clientes, os teus seguidores? 100%. 100%, né? 100%. E hoje a gente já faz Aí, quando você cria aquela autoridade, aquela comunidade, aí a gente vem os passinhos para trás. Hoje eu preciso tentar sair um pouco para deixar as meninas da loja me representarem, para que não dependa que eu esteja no Instagram todos os dias. Mas o que é legal? Tem gente que não leva mais em consideração a missão, visão, valores, né? Como tu falou que quando tu entrou lá na faculdade de administração, a Cabide foi caminhando sem ter nenhum norte em relação a isso, né? E aí tu começou a basear toda a história da Cabide em cima de um branding, né? De uma comunicação. Então a gente, quando pensa em Cabide, a gente já pensa em conforto, em praticidade. Então é muito a cara de vocês e tu foi construindo isso. Então para hoje, tu colocar as meninas lá da loja, né? Para falarem por ti, já fica muito mais fácil. Sim. Né? Porque ela já tem uma base. Eu acho também que porque tem gente que chega hoje na Cabide que acha que achava que a Cabide estava fechada. Mas tem gente que, nossa, vocês ainda fazem farda, porque a gente cresceu muito, que era um dos meus propósitos, né? Eu falei, eu não posso depender só de fardamento, porque estava num nível que a gente só vendia fardamento. O grosso. Nossa, foi um bom mês. Por quê? Porque tantas empresas fizeram fardamento com a gente. E eu ficava, não, gente, a gente tem que vender venda de balcão, porque o nosso produto é muito bom. Você não encontra camisa 100% de algodão fio 30 mil negócio por aí. Você encontra na Hering, que é a mesma marca que a gente, a mesma fábrica, Sim. né? E eu, não, a gente tem que ter venda de balcão, tem que ter venda de balcão. E aí, na pandemia, entreguei máscara. Aí eu mostrava que eu botava um camisão de algodão e um short de suplex, né? Aquele de malhar da Cabide para ficar mais confortável em casa. Aí os dias que eu ia pra Cabide, eu queria estar com o vestido da Cabide porque era mais confortável. Aí me deu o estalo. Eu falei, cara, é isso. Todo mundo vai precisar estar confortável trabalhando de home office. E se um dia a gente voltar, porque a gente sabia, né? As pessoas vão estar acostumadas a isso e elas vão precisar de roupas confortáveis, porém transadas, porém, né? Atemporais. E eu vou trabalhar em cima disso. E Arina, eu ia dormir de madrugada, estudando como é que eu ia fazer isso quando voltasse. Porque eu ficava assim, cara, pra isso eu vou ter que comprar mais malha, eu vou ter que comprar. Será que eu vou ter esse investimento? E minha filha, as coisas vão caminhando. Mas muito isso, eu mostrava mesmo, eu falava com as pessoas, falava, ai gente, hoje eu acordei mais animada. Eu fiz de um blog, né, uma coisa assim, parecia que eu não queria ver quem tava me vendo. Eu postava e desligava e saía. E as pessoas foram se identificando. Eu sempre louvei, não deixei em nenhum momento de louvar as coisas que minha mãe fez. Então, o que era muito importante para minha mãe? Trabalhar com o melhor material, honrar a folha de pagamento, honrar os fornecedores dela. Isso sempre vai ser minha prioridade. Esses são meus 3 pilares. E o que tu incluiu aí? Tem essas 3 que tu herdou da tua mãe. E o que mais que tu incluiu nessas prioridades? Eu preciso de uma equipe motivada e feliz no seu ambiente de trabalho. Então, eu invisto muito lá dentro. A nossa parte interna da Cabide, eu estou o tempo inteiro buscando. Porque não adianta vender conforto só para ti. E as minhas costureiras, elas precisam estar confortáveis no ambiente delas de trabalho. Então, perfeito. Então eu invisto muito, eu faço muita coisa só para elas ali, sabe? Que ninguém vê ainda. Muitas coisas vêm, mas muitas coisas não. Lá no nosso cantinho.
isso é um ponto muito importante para mim. A minha equipe precisa estar muito segura. Uhum. E eu passo essa segurança para mulheres que eu nem conheço, como é que eu não vou passar para elas? Então a gente vai dar conta assim, uma tá com problema pessoal, não sabe se vai resolver. Se eu puder ajudar, eu vou resolver. Então, uma equipe muito alinhada para mim é muito, muito, Olha muito como o importante. branding é realmente impregnado, né? Desde a E eu não base. deixo nenhuma mulher entrar na minha loja e não provar uma roupa, dizendo que não vai dar certo. Eu fico, vai dar certo sim, tu tem que te permitir, vai lá. Não, mas é porque eu não uso roupa assim. Eu falei, mas tu já vestiu com essa malha? Veste, se não der certo, como nós fabricamos, tudo é produção nossa, a gente pode fazer desse tamanho se precisar e desse tamanho. Confia na gente, vai. Cara, porque eu acompanhei a minha mãe, ela não conseguia comprar roupa. Eu, quando tinha não sei quantos quilos a mais, eu não conseguia comprar roupa nas lojas. Isso é muito frustrante. Então, eu fico para as meninas, nenhuma mulher daqui pode sair pior do que entrou. Elas têm que estar satisfeitas, felizes que elas encontraram um lugar que elas vão poder se vestir. E aí, isso deu muito certo. Tati, e o que tu considera hoje na gestão da Cabide? O que tu considera o mais desafiador? Olha, hoje o mais desafiador, como as prioridades vão mudando, né? Se fosse antes eu ia falar tanta coisa mais importante, mas acho que hoje o mais desafiador ainda é o preconceito que as pessoas têm com o centro histórico. Então, que a gente nem tá, né, no miolo do centro histórico, a gente tá ali na beira-mar, mas na hora que a gente fala a palavra centro, a pessoa, não, centro é muito longe, eu não vou. E aí eu fico, cara, eu vou trazer essa pessoa pra cá. Então, ainda é muito difícil, hoje é menos difícil, mas era muito difícil no começo, quando eu assumi assim. E hoje eu faço evento na Cabide numa manhã e lota. E eu fico muito realizada, porque inclusive meu TCC de administração foi isso. O centro, ele precisa ser mais explorado, nossa riqueza, nossa cultura, nossa história toda tá ali. A minha história de vida, se não fosse o centro, não teria sido adotada. A minha mãe montou a Cabide ali no centro. Eu não vou deixar aquele lugar, nem que eu transforme ele em outras coisas, porque eu tenho planos, né, para isso. Mas eu não quero simplesmente botar uma loja onde todo mundo bota, porque tem que ser assim. E o outro desafio, que não é o maior deles, mas a gente está trabalhando agora, é acostumar as pessoas no site. As pessoas ainda têm muita resistência. Não, eu prefiro ir aí primeiro, provar e... O site, ele tem uma rapidez diferente, ele tem uma modalidade diferente, uma entrega, né? E aí as pessoas de São Luís mesmo, porque a gente vende muito para fora no site. E as pessoas de São Luís ainda não conseguiram se acostumar. E eu fico, gente, tem tantos benefícios. Lá tem cupom de desconto, lá tem outra forma de parcelamento, lá tem desconto no Pix automático. As pessoas precisam ir treinando isso. Então, eu faço vídeos mostrando, simulando compra, as meninas também, às vezes, quando as meninas estão com mais tempo, ela, finaliza lá pelo site, que tu consegue até deixar um recadinho pra gente. Então, são esses tipos de desafio, assim. Agora, só fazer aqui um parêntese, né? Pra quem ainda tem essa resistência aí boba de atravessar a ponte, que é só atravessar a ponte, gente, é na beira da ponte. E é tão tem gostoso também o caminho. Tem onde encontrar as peças da Cabide lá no shopping, né? A gente tá no São Luís Shopping, que também foi mais uma dessas que parece que chega assim pra gente, porque eu tinha acabado de fechar o ano, e o ano de 2022 foi muito bom, né? E aí eu falei, tá, e agora? Qual é o meu próximo desafio? Será que eu vou ter que botar uma loja no shopping mesmo? A Arina, falei isso num dia. 2 dias depois, meu telefone toca. Oi, Tatiana, tudo bem? Porque a gente vai estar montando a primeira loja colaborativa no São Luís Shopping. A primeira marca que a gente pensou foi a Cabide. Topa uma reunião? Eu disse, topo. Porque eu falei, cara, não é possível, isso é uma resposta. E aí eu fui e dá muito certo lá também. E acaba que a Cabide leva muitas pessoas para a Luri que acabam conhecendo outras marcas por conta da gente. Porque já chega perguntando, eu vim pela Cabide, só que aí tem tantas outras empresas lá. E funciona muito bem e eu gosto disso. Eu sempre disse que tem espaço para todo mundo.
Então, eu amo enaltecer outras mulheres. Hoje em dia eu tenho um filtrinho maior, porque eu gosto muito de ver o produto antes, dar uma testada. Sim. E também, pô, a gente precisa deixar claro que a gente dá uma quebradinha de cara às vezes, né? Porque nem todo mundo tá alinhado com aquilo que a gente Uhum. acredita. Então, decepção vem, É. mas nada disso vai deixar de fazer com que eu dê dicas. Eu tenho um dia na semana no meu Instagram que é só para o que que você tem dificuldade, o que que eu posso te ajudar. E eu gosto, as pessoas vão para cabide para tomar cafezinho, para ficar orientando. Eu gosto muito disso, é como eu te falei, se eu pudesse eu estava sendo professora, então é uma parte que eu me encontro também. Sim. E entrando nessa parte de estratégias, né? Uma estratégia aí que tu já falou pra gente foi o site. Outra estratégia foi essa de ter enxergado que não, eu não posso depender só de fardamento. Vamos ter produto aqui de balcão. E mais uma estratégia é o Alure, né? Que é estar numa loja colaborativa num shopping. Mas o que que tu considera das estratégias que tu já tomou aí? Qual foi o teu maior fracasso e qual foi o maior sucesso? Ixi, o meu maior fracasso foi uma campanha de Dia dos Pais. Que eu vim muito empolgada, porque foi logo quando eu comecei a criar coleções. Não que não existam outras lojas que já fizessem coleção em São Luís, né? Eu acho que sim. Eu realmente não conheço tantas, mas eu trouxe uma coisa, olhando as empresas de fora, que eu gosto muito de falar isso. Uma coisa é a gente se inspirar em alguém, né? E aí até quando a gente vai se inspirar, a gente tem que treinar o nosso olhar, porque senão a gente acaba inconscientemente fazendo igual. E aí eu quase nunca acompanho muitas empresas daqui para eu não cair no erro de fazer parecido. Então eu busco empresa muito, muito longe, acabo encontrando mulheres que são muito de encontro comigo. E aí, quando eu vejo que já tá demais também, deixa de seguir, porque senão eu vou ficar tendo só Presa essa a isso. referência, não Sim. posso. E aí, foi quando eu falei, não, eu vou criar coleções. Não sei se vai dar certo, mas vou criar. E aí foi quando eu vim com estratégia de nome de coleção, vitrine de coleção, vídeo. E aí foi dando certo, foi dando certo, foi dando certo. E eu fiz uma de Dia dos Pais. Pai, não tem campanha de Dia dos Pais não tem a mesma apelação de Dia das É, Mães. verdade. Então eu preparei uma coisa muito grande também, né? E aí não deu certo, mas assim, a gente não deixa de ficar frustrada, mas aprende. Fala agora, as estratégias para o Dia dos Pais são outras. Não vou fazer coisas personalizadas, não vou fazer grandes campanhas. Para depois também escutar alguns comentários. Mas isso. E eu acho que essas campanhas de datas comemorativas, a gente precisa tirar um pouquinho aquela coisa tão rotulada. Por exemplo, Dia dos Namorados. Então, tudo personalizado Dia dos Namorados. Eu acho que o nosso público também está se amadurecendo muito. Então, se minha campanha de Dia dos Namorados não tinha nada par com par, por exemplo, essa de agora. A gente fez a coleção todo dia, que é amor todo dia, respeito todo dia, coragem todo dia. E aí foi um sucesso, a galera comprou para dar para seus namorados, ou para dar para equipe, ou para brinde de loja. Eu acho que toda data comemorativa você não pode se fixar só eu vou fazer isso aqui só para a Arina comprar para a mãe dela. Eu vou fazer isso aqui para a Arina comprar para todo mundo da empresa dela. Tem que enxergar 1000 possibilidades. É. Legal. Para ser um brinde corporativo. Eu sempre trato minhas coleções comemorativas como se pensando que uma pessoa, dona de uma empresa, pode chegar e comprar para todos os seus colaboradores, sabe? E tem dado certo. O que é legal nisso é porque tu já tem muito contato com empresas, né? Tem. Por conta do fardamento. Então, tu já tem essa tua visão Sim. para esse público também, né? Sim. E o maior sucesso... O maior sucesso foi agora. São João, né? Porque foi uma coisa que eu sonhei. Eu sempre sonhei em fazer a nossa própria estampa, né? Eu queria... Porque eu procuro... Antes, meus sonhos era trabalhar com tecido, porque a cabeça trabalhava com malha. Sim. Então eu falei, não, eu quero começar a trabalhar com tecido. E, cara, foram muitos testes, meses testando. Aí botei meu primeiro kimono de viscose, depois a minha primeira blusa de viscose. Foi até essa aqui.
Aí o linho, eu quero trabalhar com linho. Teste. As pessoas acham que, tipo assim, eu fiz num dia, numa semana, 3 semanas tá na loja. Eu tenho umas 5 calças de teste que eu usei por mais de 3 meses. Esse bolso não deu certo. Essa pala não deu certo. Esse elástico tá enrolando. Volta, vai, volta. Aí eu boto na Todo o loja. processo criativo é contigo. É comigo. E aí, eu sempre sonhei em ter uma estampa autoral, porque a gente compra os tecidos de fábricas de fora e ela já mostra um catálogo, né? E aí eu escolho os tecidos que tem mais a vibe, as estampas que tem mais a vibe da cabide, e de lá a gente vai produzir as nossas roupas que eu desenhei. E aí eu falei, não, agora eu quero que a estampa seja minha. E aí é um custo muito alto. É a primeira estampa. Primeira estampa. Aí é um custo muito alto. Eu precisava também do ilustrador que fosse totalmente alinhado com o que eu estava pensando. E aí foi 1 ano de processo com a fábrica. Até a gente chegar num preço bom, numa metragem, porque tudo isso tem mínimo de não sei quantos metros. Então era um investimento, né? Falei, cara, então já que é para fazer, eu vou fazer no São João. Porque aí, naquela coisa, né, que o medo que sempre tem, eu falei que se não der certo, pelo menos é de São João, e aí eu boto uma promoção. Eu achava assim, eu falei, se não me aceitarem. Só que aí eu também sou meu ladinho marqueteira, então eu esperei, guardei muito. Quando eu vi que ia dar certo, comecei a falar que ia ser a nossa primeira estampa. E aí eu fiz uma quantidade de peças grandes. E aí, Arina, em 40 minutos o site caiu de tanto acesso. E a loja, que eu estendi o horário, porque eu achei assim, não, vamos estender o horário, botar música ao vivo, chopinho, e vamos estender o horário, porque as pessoas vão ter até mais tarde para vir comprar as peças. 10h30, não tinha mais nada. Tinha fila na porta. E eu só fui entender isso no outro dia, assim. As pessoas me falando, assimilar, aí né? eu fui chorar. Eu falei, meu Deus, a mesma aconteceu. E olha, gente, se permitam comemorar as pequenas conquistas. Eu lembro do dia que eu troquei a embalagem. Eu lembro do dia que eu contratei motoboy. Eu lembro do dia que eu lancei o site. Tudo isso é muito celebrado. Ai, tá achando, mas isso é muito pequeno. Pode ser, mas pra mim é muito grande. E isso pra tua equipe tem muito significado também. Muito. E sabe outra coisa também? As pessoas se permitirem. Todo mundo tem medo. Acho que até um empresário que esteja aí num patamar de realização muito mais alto. Mas ainda o medo mora lá, né? Sim. Com alguns investimentos tem que ser feito. Mas não deixar o medo de te bloquear, né? Porque tem tanta... Já pensou? Se o medo tivesse te bloqueado aí, tu não tivesse coragem de ter feito esse investimento. E essa palavra é a palavra cabide mesmo. A coragem tá lá rondando o tempo inteiro. Tudo nosso. Muito bom. Tem que ter. Muito bom. Vem cá. Em algum desses momentos aí, já pensou em desistir? Gente! Não tô entendendo. Eu acho que quem não pensa em desistir, realmente, cara... Sim. Tá muito na zona de conforto, né? Se não pensar. Porque toda semana é um desafio completamente diferente. Tu pensa que tá tudo certo aqui. Mas então é desorganização. Não é. As coisas vão acontecendo e crescer é muito doloroso. Então, quanto mais você se arrisca a crescer no seu negócio, mais desafios ele vai ter e mais medo você vai ter também. Eu me acho corajosa o suficiente para peitar as coisas que eu quero fazer? Acho. Mas eu não deixo de ir chorar dentro do banheiro e dizer, gente, e agora? E se não der certo? É bem, ixi, várias vezes. Mas eu costumo, as pessoas me fazem muito essa pergunta, assim. E eu não lembro, assim, um dia de eu ter parado, por maiores as dificuldades, eu não me lembro, assim, de ter um dia parado e dito assim, nada disso faz mais sentido pra mim, eu vou jogar tudo pro ar. Jamais. Sabe? Nunca aconteceu isso comigo, de tanto acreditar nos propósitos dos meus negócios, né? Então, que a gente fica cabisbaixo, que a gente passa um dia com... Não quero mais pensar na empresa hoje. Vamos deixar para amanhã, eu amanhecer, né? Num novo dia. Mas eu nunca pensei em jogar tudo pro alto.
Eu acho que essa resiliência também caminha muito lado a lado. Não sei tu, mas parece que vem como uma resposta. Tipo assim, um dia que foi super estressante, que deu tudo errado e que você fica nessa. Gente, será se é isso mesmo? No outro dia tu acorda com um gás total e tu começa a inventar um monte de coisa, como se viesse assim, olha, minha filha, é isso mesmo, você vai continuar nisso sim, e faz parte desse processo. E essas coincidências que vêm, como foi o caso do convite lá para a loja, né? Nossa, me acontece muito, essas coincidências da vida para me dar um direcionamento. Sim. São as coisas, né? De uma energia maior Com certeza. que nos comanda. Com certeza. Vamos agora... uma pergunta aqui bem profunda, que é para saber como é que tu gostaria que as pessoas lembrassem de ti, caso tu morresse amanhã. Pensa aí, como tu gostaria que as pessoas falassem de ti, as pessoas lembrassem da Tati Targino? Eu acho que isso é uma coisa que eu não no sentido de, né, morrer, mas eu sempre penso assim. Eu sei que eu tô no caminho certo quando eu vejo uma pessoa feliz com o produto que eu fiz. Então, eu queria muito ser lembrada como a menina que não se corrompeu à moda instantânea, aquela que dura 2 dias, que firmou mesmo, botou no peito, não abriu mão de tipo assim, não, eu vou fazer uma roupa que a pessoa possa usar em qualquer época, em qualquer ocasião, e que vai vestir todos os tamanhos, porque eu entendo que a mulher, para ela ser forte, para ela ser potente, para ela ser dona de si, para ela se sentir segura, ela tem que estar bem, não só mentalmente, mas ela tem que se sentir bonita. E estar confortável não é sinônimo de estar desleixada. Então, aqui eu tô extremamente confortável com uma blusa de viscose, uma calça de linho, mas que ela não tem zíper, ela não me aperta. E eu acho assim, se as pessoas se disserem assim, não, mas foi Tatiana quem fez o meu guarda-roupa numa época muito preciosa, em que foi quando eu senti o meu corpo mais bem adaptado a tudo e livre, eu já vou estar muito... E que meus funcionários também... Não, mas foi quando eu tava com Tatiana que as coisas eram bem mais tranquilas na vida. Isso pra mim é muito importante. Engraçado, uma coisa que foi muito nítida aqui, né? Ela poderia muito bem ter respondido essa pergunta com algo pessoal. Mas a cabide é tão o sangue dela, né? Corre tanto nas veias que ela levou pro lado profissional. Né? Então, como que ela quer que os clientes reconheçam o que ela fez de bom no mental, né, daquela pessoa? A gente sabe o quanto você se sentir confortável influi na sua mente e é da equipe. Olha que bacana. Não me esperava que tu fosse me responder isso. E agora a gente vai fazer um bate-bola. Eu vou te falar uma palavra, tu me responde com uma palavra. Pensamento rápido, o que vier na tua mente, tá? Então vamos lá. Amor. Minha mãe. Um medo. Um medo. Ixi. Um medo. Eu não sou mãe, mas o meu medo é eu ser mãe e deixar. Eu tenho uma doença autoimune, né? E aí eu tenho muito medo de morrer no parto, deixar meu filho por aí. Eu tenho esse medo. Tanto é que é uma coisa que eu ainda não decidi ainda na minha vida. É uma coisa forte. Depois que tu virar mãe, isso vai ficar mais latente, viu? Sinto te dizer que esse medo vai só aumentar. Mas Deus vai nos equilibrando. Um sonho. Gente, será que eu posso contar? Mas... Spoiler, conta! Eu tenho um sonho de... Eu acho... Não, eu vou deixar bem mais aberto. Aquela rua da Cabide, eu tenho um sonho de transformar ela todinha. Ali ser um grande ponto turístico. Então, eu tenho um projeto, dali ter uma cafeteria, dali ter uma livraria, daquela rua inteira ser uma rua de referência, Alô, sabe? pessoal da cultura aí, né? Gostei da ideia, viu? Precisa realmente ser mais valorizado. Uma felicidade. Minha felicidade é quando eu saio da Cabide dia de sábado. A gente consegue ver. Nossa, é uma coisa... É totalmente diferente durante a semana inteira.
é uma troca, conheço pessoas novas, eu amo conversar com pessoas novas. Então, um sábado movimentado na cabide é muito feliz pra mim. E uma raiva. O que te dá raiva? É, gente próxima que tenta imitar meu trabalho me irrita muito. E é só de gente próxima. Se fosse gente distante, não te incomodaria tanto. Não me incomoda tanto. Eu fico, gente, tá bom. Mas gente próxima, sim. E, infelizmente, tem. E uma inspiração. Uma inspiração. Cara, se eu disser minha mãe, né, vai ser muito assim. Mas eu tenho uma amiga em especial, que é a Juliana Frota, que a gente é amiga há mais de 16 anos, eu acho. E as duas, quando estavam perdidas na época do empreendedorismo, eram as duas juntas. Quando uma quis montar um negócio, a outra incentivou. E Juliana me inspira muito, porque hoje ela tá aí com 50 milhões de empreendimentos, né? Mas ela é aquela amiga que larga tudo. Se eu estiver sofrendo ali na cabeça, não sei como eu vou fazer isso aqui. Aí ela larga tudo e vai me socorrer, vai me ajudar. Ou então, Tati, sinceramente, eu não sei como eu vou fazer isso. Aí eu largo tudo, vou lá onde ela. Eu acho uma mulher que se reinventou muito, se estruturou muito na cidade, tem um reconhecimento muito forte. É completamente autêntica. Juliana faz os seus trabalhos, é tudo da mente dela, da cabeça dela. Então eu tenho a Ju como uma fonte de inspiração mesmo. De verdade. Fora minha mãe, né? Que é a maior. E foi muito bom ter falado disso, porque a gente fala muito sobre o empreendedorismo ser muito solitário, né? Gente, é muito solitário. Eu preciso falar isso. E tem dias que não vai adiantar Juliana vir me falar, meu marido vir me consolar, minha mãe. Você vai chorar igual, porque só você sabe o que você está sentindo ali. É. Não tem consolo de ninguém que amenize a dor. E é muito ruim se sentir nesse lugar. Muito ruim mesmo. E aí é tão bom quando vem um afago desse de alguém que, por mais que não entenda do teu negócio, né? Tem coisa dos bastidores que só a gente entende só mesmo. A gente entende. Mas como é bom a gente ter uma amiga, né, que vive as mesmas coisas, tem as mesmas batalhas também, né? E compartilha, dá um gás. Essa semana eu tava conversando com meu marido de como é diferente. Eu tenho 2 negócios que eu tenho sócia, né? Que eu tenho sociedade. E é muito diferente dos outros negócios. De como eu lido com os outros negócios. Sim. Sabe? Então, parece que a todo tempo você tem aquela bengala ali, sabe? Te apoiando, te dando suporte, discutindo, te deixando mais segura. Uhum. Então, até o medo, né? Você ameniza o medo pela segurança que a outra pessoa te passa, Sim. né? Então, diminui um pouco esse lado solitário. Mas só da gente ter uma amiga assim por perto já conta bastante, né? É. E essa parte solitária, às vezes a gente espera muito o reconhecimento dos amigos. Eu acho que essa é uma coisa, tá aí, uma coisa que me dói, que me fere, é que às vezes, quase sempre, eu tenho grandes amigos, eu conto aqui nas 2 mãos, que são pessoas mesmo que eu posso chamar de irmãos, que fazem tudo por mim, mas que a maioria das vezes, quando você tá com um grande projeto ou um pequeno projeto, pessoas desconhecidas vão te elogiar, te deixar lá em cima, vão lá te prestigiar, e tu tá esperando daquelas pessoas. Nossa, Tati, eu compartilho muito desse teu sentimento. E aí isso te deixa com o coração miúdo demais. E aí, minha filha, é terapia mesmo pra te ajudar, porque às vezes a pessoa não tá nem prestando atenção, ou que ela tá ocupada com outra coisa, mas eu acho que vale a pena conversar. Ou acha que por você já ser tão presente na vida dela, não precisa do meu aval. Exato, e precisa. Precisa. Sabe, precisa. Vamos fazer uma campanha disso, Tati? Vamos? Outro dia. Eu nem sou a pessoa do Twitter, né? Mas eu fui pro Twitter pra isso. Foi um dia que eu tava muito, muito chateada, que, tipo assim, era uma coisa que ia anteceder a campanha autoral. Então, eu tava esperando muito que as primeiras pessoas que compartilhassem pra me ajudar fossem aquelas pessoas que estão ali comigo todo dia, que estão sabendo que eu tava passando esse perrengue. E, cara, Arina, veio gente de outras cidades botando, meu Deus, olha isso, quem for do Maranhão, não perca.
E aí eu fui e botei, gente, cara, não vai cair um dedo se você compartilhar um trabalho de um amigo seu. Ah, mas não tem nada a ver comigo, não eu vendo roupa, a pessoa vende óleo essencial. Minha irmã tá lá, meu dedinho compartilhando. Arina, tenho de funeral de pet. Eu tô lá botando, porque, cara, isso é muito importante. E a pessoa espera. E eu acho que só tem clareza dessa importância quem vive nesse mundo. Eu acho que quem é empreendedor se solidariza mais. Quem não vive nesse mundo não entende a importância, o valor que isso tem pra gente, né? Enfim, quem sabe a gente consiga, né? Ir aos poucos plantando uma sementinha. Vamos aproveitar esse corte específico para mover essa... Gente, valorizem o negócio dos amigos de vocês. É só compartilhar um botão, mas vai fazer uma diferença. Tanto na rede social, que a gente depende dela em algoritmo e tal. Mas vai dar um acalento no coração. Sim, com certeza. Muito mais. Acho que isso fala até muito mais alto. Estamos encerrando o nosso tempo, né? Vamos mostrar as redes sociais. Gente, falamos tanto aqui. O tempo passa muito rápido. As meninas só ficam ali. 40 minutos. Não acredito. Então, olha só. O Me Indica, né? Vocês já sabem. Sigam lá. Quem quiser ser membra e ter direito, né? Fazer parte de todos os benefícios que o Clube Me Indica tenha para oferecer, é só apertar no linkzinho ali que tá na nossa bio e clicar em Quero Ser Membra do Clube, tá? Para você receber o seu cartão laranjinha e ter acesso aos descontos, aos benefícios das lojas parceiras. A Cabide é uma que eu amo, aproveito muito meu desconto por lá. E se você quer ser uma empresa parceira, também é só clicar aí no link e preencher o formulário Quero Ser uma Empresa Parceira, para sua empresa passar por uma avaliação, tá bom, gente? É importante sempre falar. A sua empresa passa por uma avaliação para saber se tem o perfil adequado que a gente quer, né? Empresas realmente boas, empresas sérias, honestas, que tenham conexão com o nosso negócio. E vamos mostrar da Cabide. Olha só, 30 e quantos anos, Tati? Ontem fez 37 anos. 37 anos de história, gente, tem que respeitar, viu? Tem que respeitar. Olha só, gente, essa estampa... Essa é a nossa estampa foi autoral. Muito especial mesmo, né? Muito linda. Ela chama muita atenção. Pena que agora só ano que vem, né, Tati? Não, minha filha. O povo me enlouqueceu e eu pedi mais tecido hoje cedo, eu tava na Azul Cargo e olha a gente só. já começou a cortar e eu quero ver todo mundo esgotar de novo. Próximo sábado, hein? Não, próximo sábado não. Um outro sábado que ela vai anunciar, porque os sábados por lá é que bombam, fazem sucesso, né? A gente tem que esperar fazer uma quantidade boa pra poder botar de novo. Lança outra meta aí, então. Da outra... Gente, eu comprei, olha... Vão ser mais peças, vocês vão ter que esgotar de novo. Vão ser mais... Gente, essa mulher é corajosa mesmo. Vão ser mais peças. Mas o bom é que o nosso São João aqui é o que mais dura, né? Até julho, não, e então... o povo tá dizendo, não, nem que eu compre pro Natal. Eu disse, olha, quem disse que vai comprar no Natal, eu vou atrás se a pessoa não comprar. E vamos mostrar também o da Tati, porque eu adoro seguir a Tati no perfil pessoal dela. Essa mulher que vocês viram aqui hoje é do jeitinho que ela mostra lá no Instagram. E ela tem vários rituais energéticos. Ela é mãe de pet, tem um monte de gato, né? Quantos gatos, Tati? 2. Dois gatinhos que ela é mãe. No meu pessoal, eu gosto de acolher mais. Então, eu gosto de dar mais consolo também. Lá eu me mostro mais vulnerável, mais frágil. E aí, sempre pergunto, como é que tu faz pra ficar melhor? Eu mostro, meu filho, cristal, incenso. Então, eu sou um pouquinho mais da minha intimidade lá. E dou muitas dicas disso, montar press kit, mais bastidores de um dia inteiro de correria. Eu gosto de fazer isso porque acaba inspirando outras pessoas, mas eu sempre deixo lá um recadinho pra gente não se comparar, porque isso não é legal. É uma responsabilidade muito grande que a gente carrega, né? Ela é super assídua nas redes sociais, sabe? Acho isso muito legal. Eu queria muito ser. Muito.
Menina, mas a gente some, depois a gente volta. É assim mesmo. Tem mas dia eu acho que isso faz diferença. Eu acho que a gente lidar com a verdade também. Eu falo, gente, aqui é um personagem que está mostrando pra vocês outras versões, outras facetas, mas eu estou aqui sendo um personagem que estou produzindo conteúdo. Não vou produzir um conteúdo desse jeito dentro, né, da minha rotina, na minha casa. As pessoas precisam dissociar um pouquinho mais disso para que a comparação diminua e a gente não sofra e, né? Sim. Enfim. Diminuir um pouco esse peso, né? É uma coisa que a gente ama a rede social, mas ela precisa também ser com muito cuidado. Eu ando com medo, viu? Do que vem pela frente, assim, porque é uma terra de ninguém, né? Então a gente precisa ter muito cuidado para nossa saúde mental também. Por isso que lá no meu eu tento trazer leveza mesmo. E é isso que tu consegue passar. No início do mês tem o sopro da canela. Gente, todo dia primeiro, meu filho, né? Isso é legal, porque eu não sei se é intencional, mas querendo ou não, tu acaba criando essa comunidade, né? Características que a gente já leva já associa com a Tati. E olha, amei. Foi muito leve, né? Se deixasse, a gente ia. Me mostraram aqui 40 minutos, não é possível. Tô aqui achando que eu tô conversando há 10. Me chame mais vezes, eu amo conversar. Muito, muito obrigada. Eu agradeço foi realmente muito bom. Eu sei que as pessoas as mulheres principalmente vão se identificar muito com a tua história. Espero que eu tenha trazido sorte aí pro primeiro, com convidadas. Vou ficar de olho nos A gente devia até trazer uma canela pra soprar aqui, né? Pois é. Mas já primeiro vocês podem soprar. Já vibrando. Show. Gente, é isso. Mulherada, que vocês tenham gostado desse episódio. Realmente pra gente se inspirar com essas mulheres, né? Que tem tanta história bacana pra contar. Mulheres, gente como a gente, né? Eu acho que isso é o mais importante aqui do podcast. E pode me indicar para aquela sua amiga empreendedora ou que quer empreender, que precisa assistir esse podcast e destravar a mente. É isso.